queridos, sou César Graciani, pastor da Quadrangular Morumbi. Estou passando aqui para convidar você a participar conosco deste culto. Com toda certeza, Deus tem uma palavra para a tua vida. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, acione o sininho e você vai receber as nossas notificações. Fica com Deus, um beijo no teu coração, Deus abençoe. Você que está aí com a tua palavra, você que está aí no aplicativo, você já pode ir direto aí, acionar a sua Bíblia, né? Eu quero que você abra comigo no livro de Êxodo, capítulo de número 32. Êxodo, capítulo 32. Eu quero que você realmente abra o teu coração neste momento. Eu quero que você esteja agora com o teu coração realmente inteiramente aberto para aquilo que o Senhor vai falar. Eu quero ser muito objetivo na palavra, mas não quero deixar de falar aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração para partilhar com vocês nessa noite tão especial, a noite de ceia. Daqui a pouco nós vamos participar desse banquete, desse momento tão especial. Mas antes, vamos ouvir aquilo que o Espírito Santo tem para falar nos nossos corações. Livro de Êxodo, capítulo 32, é um texto muito conhecido. Eu quero convidar você a abrir e fazer junto comigo a leitura. Êxodo 32, diz assim a santa e bendita palavra de Deus: Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se o povo de Arão e disse-lhe: Levanta-te, faze-nos deuses, que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Arão lhe disse: Arrancais os pendentes de ouro que estão nas suas orelhas, nas orelhas das vossas mulheres, dos vossos filhos e filhas, e trazei até mim. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxeram a Arão. E ele os tomou das mãos e o trabalhou com ouro com um buril, e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: Este é teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. Preste atenção que este teu Deus está com letra minúscula. E Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele, e apregou Arão e disse: Amanhã será a festa ao Senhor. E no dia seguinte madrugaram e ofertaram, e ofereceram, holocaustos, e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se a comer e a beber, depois se levantou a folgar. Então disse o Senhor a Moisés: Vai e desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito, o tenho corrompido, e depressa tem se desviado do caminho que eu lhe tinha ordenado. Eles fizeram para si um bezerro de fundição, e perante ele se inclinaram. Ofereceram-lhe sacrifício e disseram: Este é o teu Deus, ó Israel, que tirou da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: Tenho visto este povo, e eis que é um povo de dura serviço. Agora, pois, deixe-me para que o meu furor se acenda contra ele e consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Curve a tua cabeça aí na tua casa, aí no teu trabalho. Talvez você esteja trabalhando, como eu sei que algumas pessoas estão trabalhando aí, e mandaram mensagem dizendo: Pastor, estamos trabalhando, mas estamos ouvindo a palavra de Deus. Onde você estiver, se você puder por alguns segundos, feche os seus olhos. Espírito Santo, obrigado por essa noite tão especial. Obrigado, Deus, por nos fazer tão amados, nos sentirmos tão amados pelo Senhor, porque é o Senhor que tem cuidado de nós. É o Senhor realmente que tem cuidado das nossas vidas. É o Senhor, ó Deus, que tem nos livrado de tantas coisas. E, ó Pai, nós queremos nessa noite realmente renovar a nossa aliança com o Senhor. Daqui a alguns minutos, ó Deus, estaremos participando do corpo, do sangue, que é em memória de Ti, em lembrança do Senhor, até que o Senhor venha. E é isso que nós estamos fazendo, ó Pai, na noite de hoje. Mas neste momento, ó Deus, queríamos ouvir a Tua santa, poderosa palavra, porque é ela que nos direciona. Como lâmpada para os nossos pés, ó Deus, nós queremos ouvir e ter a certeza do caminho, da direção que nós estamos indo, ó Pai. Pai, muito obrigado. Fala aquilo que nós precisamos ouvir, não aquilo que nós desejamos, ó Pai, porque aquilo que nós desejamos apenas vai massagear o nosso ego, mas aquilo que nós precisamos vai realmente nos colocar no trilho e fazer, ó Deus, que realmente
a tua vontade prevaleça em nós. Pai, mais uma vez eu te agradeço por tudo que está acontecendo neste lugar. Nós te damos graça, Deus, porque nós sentimos a tua presença, ó Deus. Não é o templo, não é a limitação do templo, ó Pai, por mais difícil que seja o distanciamento, não é o templo que nos segura, não, Pai. O que nos une é muito mais forte, muito maior do que aquilo que tenta nos separar. E mesmo nesse distanciamento, nós estamos conectados pelo mesmo Espírito, o Espírito Santo de Deus. Pai, fala aos nossos ouvidos, mas fala também aos nossos corações nessa noite, em o nome de Jesus, amém e amém. Queridos, eu quero convidar você a ter a máxima atenção. Com toda certeza, o Espírito de Deus tem a nós uma palavra, um direcionamento, e eu quero ser fiel àquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Não quero estender muito a questão da mensagem, até porque daqui a pouco nós teremos um momento de ceia, de reflexão da ceia, mas essa palavra também, ela vai falar ao teu coração, como falou de manhã, vai falar também agora, para que possamos entender quanto somos amados por esse Deus que escolheu a minha vida e escolheu a tua vida. Queridos, falar desse texto é um texto que, para aqueles que têm já o costume da leitura da palavra de Deus, não é um texto muito estranho, na verdade é um texto muito conhecido. É um texto que vai falar de uma grande revelação que Deus trouxe a Moisés. O capítulo de número 32 vai falar de grandes experiências que o povo de Israel estava vivendo, na verdade, mais detalhadamente Moisés. Mas o que se resume ao capítulo de número 32 é um diálogo entre Deus e Moisés. E existem duas frases que ele vai citar, que o próprio Deus vai citar, tanto no versículo de número 7, como no versículo de número 8, que nós precisamos trazer ao nosso coração e refletirmos na noite de hoje. Deus já manifestando a sua glória, falando com Moisés, fazendo ali algumas revelações ao coração de Moisés, porque Deus estava escrevendo as tábuas da lei, aquilo que era realmente um direcionamento para o povo de Israel. Mas no versículo de número 7, a Bíblia vai dizer, o Senhor chama Moisés e diz, olha Moisés, desce depressa, porque o povo tem corrompido. E a Bíblia vai dizer no versículo 8 que depressa eles têm se desviado. Olha que interessante isso. Moisés estava tendo experiência com Deus, Moisés estava intercedendo a Deus junto pelo povo, mas lá embaixo o povo estava se corrompendo. Mas o que aconteceu no meio de tudo isso? O interessante é nós sabemos o quanto Deus já tinha se manifestado no meio de tudo isso, e na verdade a palavra que se resume a essa mensagem era um povo de coração totalmente ingrato. A ingratidão tinha entrado no coração. Por poucos dias que Moisés não estava perto do povo, o povo se desviou, esqueceu-se das coisas que Deus tinha feito. E quais são essas coisas? Eu quero apenas citar de alguma forma muito rápido essas coisas que Deus fez desde o início do capítulo de Êxodo, do livro de Êxodo até o capítulo 32, e você vai entender que realmente o que Deus estava falando para aquele povo era justamente isso. O povo é ingrato demais. O povo tem memória curta demais. O povo esquece demais o que eu já fiz. Quando eu estava lendo essa palavra, quando eu estava lendo esse texto, eu fui extremamente ministrado por Deus. Quantas pessoas, passado-se um ano dessa pandemia, já se esfriou na caminhada com Deus. Quantas pessoas nesse um ano que nós estamos batalhando contra essa pandemia, já se esfriou na sua caminhada, já não ora mais como orava antes, já não tem mais intimidade e se esqueceu de todas as coisas que Deus fez na vida deles. Assim era o reflexo deste povo. Mas pastor, o que tanto Deus fez na vida deste povo? E eu quero contar para vocês de uma forma rápida. Capítulo de número 1, a Bíblia vai dizer que José morre. E a Bíblia vai dizer que o novo faraó não lembrava, não conhecia da história de José. E José, que entrou na cidade apenas como um menino desconhecido, trabalhando, vendido como escravo, a Bíblia vai dizer que também no livro de Êxodo, capítulo 1, versículo 5, em torno de 70 pessoas da família de José, já no final de carreira, já no final da sua vida, José traz toda a sua família, e eles começam a crescer. Eram agricultores, eram homens que cuidavam de gados, eram homens totalmente despreparados ao trabalho de construção, mas a Bíblia vai dizer que com o passar do tempo, eles foram crescendo, e esse novo faraó que agora está no comando do Egito, ele começa a sentir o medo no coração, e levantando um censo, eles vão entender que eram mais de 600 mil homens, sem contar crianças e sem contar mulher. A direção era então que eles iam afligir esse povo, aqueles homens que estavam
estavam ali ao lado de Faraó, disse: se eles entrarem em uma guerra conosco, nós vamos perder, porque eles são muito maiores do que nós, são muito mais numerosos do que nós. Então a ideia maligna de Faraó é: vamos oprimir esses homens, vamos construir cidades celeiros, construir a cidade de Pitom e a cidade de Ramassés, cidades que eles guardavam os celeiros, aquilo que eles produziam da agricultura. E esses homens, a cada dia, a cada ano que passava, eles sentiam-se mais afligidos. Mas a Bíblia vai dizer, não sou eu que estou dizendo, que quanto mais Faraó afligia esse povo, quanto mais Faraó se levantava contra este povo, a palavra de Deus vai dizer que mais este povo crescia. E aqui o Espírito Santo trouxe algo no meu coração que eu quero revelar com você. Nesses dias estamos sendo afligidos, nesses dias estamos sendo atacados, nesses dias muitos levantares têm sido contra a nossa vida. Mas deixa eu dizer uma palavra profética para que você acalme o teu coração. Quanto mais aflige, mais nós crescemos. Se o diabo tem tentado avançar, isso ele está pensando que ele está ganhando espaço, mas na verdade ele está fortalecendo uma igreja para viver o maior propósito que Deus tem nessa terra, em nome de Jesus. Faraó sabe que afligir não dá certo, então Faraó tem outra maligna ideia. E a segunda ideia de Faraó dizendo: olha, nós precisamos parar o crescimento desses homens, nós precisamos interromper o crescimento. Então todo filho menino que nascer dos hebreus, ele deve ser lançado no Nilo. Mas a Bíblia vai dizer que as parteiras temeram ao Senhor e não ouviram a voz de Faraó. Quando Deus tem um propósito nas nossas vidas, Deus faz com que as coisas que estão à nossa volta colaborem para esse propósito. O que era para a morte, o que Satanás tinha planejado para a morte da tua vida, o que Faraó tinha planejado para a morte da tua família, eu quero dizer mais uma palavra profética na tua vida. Aquilo que foi planejado, arquitetado para destruir a tua vida, vai ser o trajeto que Deus vai usar para que o propósito de Deus se cumpra na tua vida. Deixa eu dizer uma palavra profética, porque eu sinto no meu coração toda palavra de maldição e toda estratégia de Satanás contra a tua vida, Deus está revertendo em caminho de vitória, em caminho de milagre para a tua vida. Eu profetizo sobre a tua vida em nome de Jesus. A Bíblia vai dizer no livro de Êxodo capítulo 2, Joquebede tem um filho, uma família da tribo de Levi agora tem um filho, e eles precisam esconder essa criança. A Bíblia vai dizer que por 3 meses ele esconde, mas passado-se o tempo, não há mais condições de eles esconderem. Então agora Joquebede, uma mãe que talvez as lágrimas, ela prepara agora um cesto. Ela pega aquele menino, que é um menino que ainda não se tinha um nome, mas era um menino, era um filho, era alguém que foi gerado no ventre dela, existia um amor de família, e ela estava agora preparando um cesto, um junco, para colocar no rio Nilo, o rio da morte, preste atenção. E aquela mulher coloca o menino, que futuramente, daqui a alguns meses, é chamado de Moisés. A Bíblia vai dizer que aquele rio que era para a morte, na verdade foi literalmente o rio que leva este menino até a filha de Faraó. E a filha de Faraó, chegando nas mãos, vai pedir para que uma hebreia, uma mulher, possa ajudar a amamentá-la, porque ela assim não poderia fazer. Miriam, a sua irmã, está ouvindo, porque ela estava acompanhando o trajeto do menino no Nilo. Ela chega até a mulher, a filha de Faraó, e diz: olha, eu conheço uma hebreia. E a Bíblia vai dizer que Joquebede, ela vai cuidar de Moisés dentro do palácio, e ainda por cima ela é remunerada. Olha quantas coisas Deus está fazendo. Capítulo 3, a Bíblia vai dizer, ou melhor ainda, no capítulo 2, Moisés vai passando, o tempo vai passando, Moisés vai aprendendo, vai estudando numa faculdade ali dos egípcios, crescendo nos costumes, mas o coração dele ainda era hebreu. E um dia ele vai visitar os seus, aqueles que eram realmente da sua família, da sua tribo, do seu sangue. E a Bíblia vai dizer que Moisés se depara com um egípcio agredindo a um dos hebreus. Moisés tomando a dor daquele homem, a Bíblia vai dizer que Moisés mata aquele egípcio e tenta esconder, mas não consegue esconder. A Bíblia vai dizer que Moisés precisa fugir, e ele vai fugir justamente para o deserto de Midian, aonde ali vai ficar na casa de Jetro, aonde ele casa com a filha de Jetro chamada Zípora. E Moisés agora, de um grande soldado, de um homem criado dentro do faraó, do palácio de Faraó, agora ele, preste muita atenção, é muito importante eu contar isso para vocês, agora ele está apacentando as ovelhas do seu sogro atrás do deserto. E nesse dia, Moisés tem uma experiência muito única com Deus. Uma sarça começa a queimar. Não era
novidade, uma sarça queimar, mas aquela sarça queimava, mas não se consumia, e uma voz vem a ele e diz: Moisés, arranca a sandália dos seus pés, porque o lugar aonde você está pisando é santo. Moisés se aproxima e Moisés começa a conversar com o Senhor, mas note-se que Moisés estava atrás do deserto. Se o deserto já é difícil, imagine estar atrás do deserto. Mas mesmo estando atrás do deserto, Deus se manifestou, e a Bíblia vai nos ensinar que não são os lugares que nós estamos, que nós pisamos, mas é a presença de Deus que faz toda a diferença, porque aonde Deus se manifestar, Deus transforma o lugar de caos em lugar de manifestação dele. Se a sua casa tem algum agir de Satanás, alguma forma que o diabo tem tentado contra a tua vida, aquieta o teu coração. Quando Deus se manifesta, este lugar se torna santo e o nome do Senhor é exaltado. Moisés recebe o convite. Qual é esse convite, pastor? Nós sabemos. Deus ouve o clamor do povo de Israel. 430 anos este povo está sofrendo aflição, e a voz desse povo chega até os ouvidos do Senhor. E agora Deus chama Moisés e diz: Moisés, eu vou te colocar como o libertador do meu povo. E Moisés, como eu e você, começamos em algumas vezes colocar empecilhos para fazer aquilo que Deus chamou. Quem de nós nunca disse: Senhor, imagine eu pregar a palavra, imagina eu cantar, imagina eu fazer a obra de Deus? É justamente isso. Moisés tenta de todas as formas, mas Deus diz: Moisés, você será o libertador. E o interessante é que Moisés pede algumas confirmações com Deus, como eu e você pede. E Moisés tem nas suas mãos uma vara, e Moisés recebe a ordem de Deus dizendo: joga essa vara no chão. E quando Moisés joga essa vara no chão, a Bíblia vai dizer que essa vara, o cajado de Moisés, se transforma numa serpente. Moisés toca novamente nesse cajado, que agora era serpente, e a serpente volta a ser novamente um cajado. Deus disse: Moisés, tem mais uma coisa para eu te ensinar. Pega as suas mãos e coloca no seu peito. Quando Moisés coloca a mão no seu peito e ele tira, a mão de Moisés está cheia de lepra. Moisés leva a mão no peito novamente, e quando Moisés olha, a sua mão está curada. Deus disse: Moisés, eu tenho mais uma confirmação para o teu coração, para você saber que eu estou no controle da tua vida. Moisés, pega essa água, joga no chão. E quando Moisés joga água no chão, aquela água se transforma em sangue. Olha que interessante isso. A serpente que foi transformada do cajado de Moisés representa o mundo espiritual, porque desde a antiguidade Satanás se manifesta através da serpente. E Deus estava dizendo para Moisés, no primeiro ato: Moisés, a serpente, que é Satanás, não tem poder, e você tem o governo sobre as obras do mal, sobre as obras de Satanás. A segunda coisa é colocar as mãos no seu peito e ver a sua carne se transformar em lepra. E Deus estava dizendo: Moisés, sobre a tua carne te dei autoridade para que você possa vencer, porque grandes homens de Deus não caem simplesmente com as ciladas de Satanás, mas caem com as obras da carne, com o sentimento da carne. E Deus estava dizendo para Moisés: Moisés, eu te sustento, a tua carne não será mais forte do que meu espírito na tua vida. E aquela água que se transforma em sangue era um elemento da natureza, e Deus estava dizendo: não é só no espiritual, não é só na carne, mas é na natureza também que eu te dei autoridade. Moisés, eu sou contigo, eu sou grande, eu sou. Vai e faça a obra de Deus que eu permiti na tua vida. Olha que coisa maravilhosa isso. Moisés vai até a presença de Faraó, e você sabe, são 10 pragas, até a 10ª praga, aonde o primogênito da casa que não teria a marca do cordeiro, do sangue do cordeiro, quando o anjo da morte passasse. Olha que forte isso. E a Bíblia vai dizer que os hebreus mataram o cordeiro, passaram o sangue na porta, e quando o anjo da morte passou, todos aqueles que não tinham sangue nos umbrais da porta, o primogênito de cada casa, ele morreu. Mas os filhos dos hebreus, que tinham o sangue do cordeiro na porta, lá não teve mal nenhum. Você entende hoje que nós não precisamos de um sangue na porta, mas porque nós temos hoje um sangue sobre as nossas vidas? Porque hoje é importante eu e você estarmos participando da mesa do banquete, da ceia do Senhor, aonde daqui a uns momentos nós teremos a aliança através do sangue de Cristo. É esse sangue que nos traz a proteção, é esse sangue que nos livra da morte, é esse sangue que nos livra da cilada do diabo, é esse sangue que nos perdoa o pecado, é através desse sangue que os nossos pecados são perdoados. Êxodo capítulo 13, o povo de Israel sai, são quase 3 milhões de pessoas. E é tão lindo a gente ver que de dia uma nuvem cobria para que o sol,
o grande sol, o calor, não afetasse aqueles homens, aquelas mulheres, aquelas crianças e os animais. E à noite, quando a temperatura caía, no meio do deserto, uma coluna de fogo andava sobre aquela nação. Lembre-se, quantas coisas eu estava fazendo. Capítulo 14, eles chegam diante de uma cidade, de frente ao rio, o Mar Vermelho, e a Bíblia vai dizer que quando Moisés para com toda a nação de Israel, olhando para um lado, vendo uma montanha, olhando para o outro lado, vendo outra montanha, Moisés sabe que atrás vem vindo o exército de Faraó, tentando destruir eles. Moisés dá uma das palavras mais fortes, mais proféticas, que eu já vi na minha vida, quando o povo começa a questionar Moisés, como um grande líder, alguém que sabe em quem tem crido, não tem medo dos desafios. Moisés dá um grito dizendo: parai e vede o livramento que o Senhor darás a vocês hoje. E Moisés diz ao povo de Deus: vocês nunca mais verão a esses que vêm contra nós. Olha que palavra profética. Moisés se posiciona como um grande líder, porque esse é o papel de um grande líder, se posicionar e dirigir aqueles que estão atrás. Você, como homem da tua casa, sacerdote da tua casa, autoridade foi dada sobre a tua vida, e Deus vai te dar estratégia e palavras estratégicas para que você possa conduzir a tua casa a chegar ao lugar mais importante, que é o reino do céu, em nome de Jesus. Aleluia! A Bíblia vai dizer que Moisés toca o cajado, você sabe disso, só estou apenas lembrando. E a Bíblia vai dizer que quando eles estão passando, quando eles atravessam do outro lado, eles olham e eles veem Faraó e o seu exército também entrando no Mar Vermelho. E agora a pergunta é: como é que vai acontecer isso? Se esse mar foi aberto justamente para o povo de Israel passar, o Egito, as forças contrárias não têm poder. E quando eles estão no meio, Moisés, orientado por Deus, note-se, tudo tem a direção de Deus. A nossa vida não tem o nosso achômetro, a nossa vida não tem a nossa vontade, ou eu acho, a nossa vida tem a direção de Deus, porque quando Deus fala é a certeza do nosso coração. Deus ouve a voz de Moisés, a voz de Deus, Moisés ouve a voz de Deus, e Deus diz para Moisés: Moisés, toca agora o cajado para fechar o mar, porque aquele mar foi aberto para o povo de Israel passar, e o inimigo não tem poder para passar. Essa porta foi Deus que abriu na tua vida. O diabo não tem poder contra a tua casa, não tem poder contra a tua vida. Porta que Deus abriu, o diabo não vai passar. Eu vou dizer de novo: a porta que Deus abriu na tua vida, não existe diabo na face da terra que possa fechar. Capítulo 16, capítulo 17, capítulo 18, a gente vai ver o cuidado de Deus. A Bíblia vai dizer que o maná caía do céu, codornizes vinham para que a fome fosse saciada. A Bíblia vai dizer que Moisés vai para uma batalha contra os amalequitas, e eles vencem a batalha. Tudo Deus estava provendo na vida daquele povo, tudo Deus estava cuidando deles, tudo Deus estava fazendo, não faltava nada. De dia tinha maná, todos os dias ele se alimentava, tinha água da rocha, tinha codornize, tinha vitória no deserto. Mas no capítulo 19, olhe para cá que eu inicio a pregação agora. Capítulo 19, a Bíblia vai dizer que eles chegam até ao pé do monte, ao monte Sinai. E quando eles chegam a pé do monte, eles, depois de 90 dias de caminhada, eles começam a se aproximar do monte, e ali Deus começa a falar com o povo de Israel. Preste atenção. E esse povo, os hebreus, eles começam a ouvir a voz de Deus, e a Bíblia vai dizer que a voz do Senhor era como voz de muitas águas. Você tem noção disso? Era com a voz de trovão. E a Bíblia vai dizer também que esses homens e mulheres chegaram diante de Moisés e disseram a Moisés: Moisés, nós não queremos ouvir a voz de Deus. Moisés, ouve você, nós não queremos ouvir a voz de Deus. Deus disse: eles não querem, tudo bem, porque toda decisão, toda escolha tem a sua consequência. Deus disse: então todos aqueles que se aproximarem do monte e se tocarem no monte, sejam homens, mulheres, crianças ou animais, eles vão morrer. Deus começou a colocar limite, porque quem não tem direcionamento de Deus, começa a perder coisas, começa a ter limite na sua vida.
Lembra-se do texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 27, quando levantou-se Paulo para dizer, naquele naufrágio, naquela embarcação, dizendo: olha, é melhor nós não embarcarmos, porque vem vindo uma grande tempestade. Eles preferiram ouvir a voz do comandante do que ouvir a voz de Deus. E no meio da trajetória, a Bíblia vai dizer que no meio do temporal, por causa de não ouvir a voz de Deus, a Bíblia diz que eles precisaram jogar coisas importantes que estavam dentro do barco para fora no mar, e eles perderam coisas importantes. Olhe para cá. Quem não ouve a voz de Deus, quem não ouve o direcionamento de Deus, no meio da sua trajetória, começa a perder coisas importantes na sua vida. Tem limites. A Bíblia vai dizer que Deus disse: quem não gosta de ouvir e quem não quer ouvir, tem limites. Quem encostar vai perder animais, vai perder parente, vai perder amigo, vai perder pessoas que estão próximas, porque quem não quer ouvir a voz de Deus, começa a perder coisas no caminho. E quantas pessoas estão assim? Por não ouvir a voz de Deus, tem perdido coisas tão importantes da tua vida. Tem perdido coisas que realmente são de extrema importância para a tua vida. Moisés disse: tudo bem, se vocês não querem ouvir a voz de Deus, eu vou subir e eu vou falar com o Senhor. Do capítulo 32, do versículo 19 até o versículo de número 32, Moisés sobe ao monte para falar com Deus. E lá no alto Deus vai dar todas as leis civis, todas as leis morais e todas as leis religiosas. Deus vai dar a planta do tabernáculo para Moisés. E o último versículo que o povo consegue enxergar Moisés é no versículo 24, aonde a nuvem, a glória, a presença de Deus envolve Moisés, e Moisés não aparece mais. Passados-se alguns dias, 40 dias, sem eles olharem para Moisés. Olhe para cá, 40 dias. Eles ficaram mais de 400 anos no deserto, ou melhor, como escravo no Egito. E agora eles não conseguiriam aguentar 40 dias Moisés descer para trazer aquilo que Deus tinha dado como direção. Ele chama o Arão e ele diz uma palavra, e essa é a palavra que eu quero ministrar no coração de vocês, que você abra o teu entendimento para você ouvir. Eles olham para Arão e diz: Moisés está demorando muito. Para quem ficou 400 anos como escravo, não estava conseguindo aguentar 40 dias num silêncio, que provavelmente era um trabalhar de Deus na vida deles, mas para eles era um silêncio. E eles decidiram em 40 dias construir um bezerro, construir outro Deus, virar os olhos e ser literalmente ingratos ao Deus que os tirou, que os livrou, que os proveu no deserto, desde o primeiro dia que eles pisaram para fora do Egito, até o dia que eles colocaram o pé perto do próximo do monte, aqui onde eles estavam. Nunca faltou nada para essa geração, mas porque eles achavam que estava demorando, eles olharam e disseram: está demorando, vamos construir um bezerro, vamos construir outros deuses para que a gente possa adorar. Quantas pessoas estão assim? Quantas pessoas que têm esquecido o que Deus tem feito? Essa porta desse emprego quem abriu foi Deus. Este filho foi Deus que deu. Esta empresa foi Deus que deu. E nesses dias, por nós acharmos que Deus não está falando, porque nós estamos vivendo em um tempo de crise, um tempo de dificuldade, o que está acontecendo com a gente? Isso nos aproxima de Deus, ou nossa memória é curta e nós esquecemos de todas as coisas que Deus já fez para nós? Como muitos aqui na noite de hoje, eu estou dizendo isso a começar da minha vida do altar. Quantas vezes nós esquecemos das maravilhas que Deus fez nas nossas vidas? Quantas vezes nós esquecemos das portas que Deus abriu, dos milagres que Deus fez? E porque nós achamos que Deus está demorando, aparentemente estava demorando, nós começamos a tirar os nossos olhos de Deus, e nós começamos a colocar, a depositar a nossa confiança, a nossa fé nas coisas, nas pessoas. E a gente começa a gerar uma coisa que é muito triste. Se você já recebeu uma ingratidão na sua vida, você sabe quanto é difícil receber uma ingratidão. E quantas pessoas nos dias de hoje se esfriaram porque não tem a igreja física. Mas não é a igreja física que sustenta a sua fé. A igreja física ela é importante, nós estarmos reunidos é a coroa da celebração, é o momento mais, é o ápice da celebração do cristianismo, é nós estarmos em comunhão. Mas eu não posso depender disso, se o dia que nós começarmos a sermos perseguidos pela volta de Jesus, ou por causa do nome de Jesus, o que nós vamos fazer? Vamos desviar do evangelho? Vamos abandonar a nossa fé? Vamos esquecer os milagres, as maravilhas, as promessas que Deus tem na nossa vida? Nós não podemos ser ingratos.
Isso é muito forte, mas o Espírito Santo ministrou no meu coração. Tem muitas pessoas nesses dias que, por se distanciar do templo, porque não é o templo, irmãos, isso é muito importante, volto a dizer, isso é muito importante, mas não é o templo que mantém a sua fé. O que mantém a sua fé é a sua conexão, é o seu joelho no chão, a tua cara no pó, é o teu devocional, as tuas orações, o teu momento de entrega para Deus. Isso te mantém firme na promessa de Deus. O povo viu que estava demorando, eles acharam. Segunda coisa, nós não sabemos o que está acontecendo com esse tal de Moisés. Moisés foi o cara que colocou a cara para bater, desde o dia que eles pisaram para fora. Êxodo capítulo 12, quando eles saíram do Egito. Agora não é mais Moisés, é um tal de Moisés. O duro é que quando nós não entendemos, nós muitas vezes nem percebemos, além de ser ingrato com Deus, às vezes a gente acaba sendo ingrato com as pessoas que nos ajudaram. Nunca esqueça de quem estendeu as mãos para você. Olha para cá, nunca esqueça. Sempre seja grato às pessoas que estenderam as mãos para você. Eles disseram, está demorando, e nós não sabemos o que está acontecendo com esse tal de Moisés. Moisés estava no alto do monte, recebendo direção de Deus, e eles estavam falando, está demorando. Enquanto eles achavam que Deus estava em silêncio, na verdade Deus estava revelando-se a Moisés, para justamente condicionar e direcionar esse povo a viver os melhores dias da vida dele, mas eles achavam que eles estavam demorando. Eles olham para Arão e dizem, Arão, o tal de Moisés sumiu, vamos fazer para nós outro Deus. E aqui mostra um Arão, um sacerdote, me perdoe a expressão, frouxo, que não tem pulso e não tem firmeza na sua fé. Porque alguém que conhece a verdade, olha para cá, alguém que conhece a verdade, não se distancia de Deus por causa de pressão, não nega a sua fé por causa que outros estão dizendo para que ele negue, não é vencido pelos prazeres da carne, não é vencido pelos manjares do mundo. Quem tem convicção da sua fé não cede. Mas Arão foi um frouxo. Arão diz, tragam a mim pendentes, traga os seus ouros, traga as suas pratas. E a Bíblia vai dizer que Arão fez um novo Deus para que Israel pudesse adorar. A Bíblia diz aqui, não sou eu que estou dizendo, eles trouxeram um burril ao formato de um bezerro, e eles construíram um bezerro aonde eles se curvaram. Agora a pergunta é, se esse burril era o molde de um Deus do Egito, o que esse burril estava fazendo no meio do povo hebreu, do povo de Deus? A resposta é simples, alguém trouxe. Porque esse é o grande problema. Nós pegamos as coisas que são do Egito e queremos trazer para as coisas, tentar moldar nas coisas de Deus. Isso não funciona. Eu não tenho como moldar a minha família com as coisas que são do mundo. Eu não tenho que colocar a minha família e achar que a minha família, ela é uma família cristã, mas ela tem que ter os moldes do mundo. Ei, não tem como. Não há como eu colocar um pé em duas canoas. Uma hora as canoas elas vão ir para um lado, uma para o outro, e com certeza eu vou cair. Ou eu sou de Deus, eu não sou. Ou eu tenho o princípio do Senhor, eu não tenho. Eu não posso padronizar a minha família com os moldes que são do mundo. Eu fico revoltado, irmãos, e eu faço sim campanha contra essa emissora, essa maldita Rede Globo, que só tem colocado, tem pais, tem filhos que ficam horas e horas sentados assistindo um tal de Big Brother, que irmãos, que faz há muito tempo que eu não assisto, e ao invés de ficar dobrando teu joelho, orando e buscando a presença de Deus, depois quer o quê? Manifestação de Deus na tua casa? Não vai ter. Se nós continuarmos buscando o padrão do mundo para colocar dentro da nossa casa, não vai ter manifestação. Nós vamos viver um padrão do mundo achando que nós somos cristãos. Nós estamos auto-sabotando, nós estamos nos enganando, nós estamos literalmente vivendo uma mentira. Ou nós somos de Deus, ou nós não somos do Senhor. Porque não tem como viver padrões do mundo e ver o padrão de Deus. Porque as coisas do mundo, disse Tiago, não sou eu que estou dizendo, se você tem amizade com as coisas que são do mundo, você é inimigo de Deus. E se tem uma coisa que é difícil, irmão, é se tornar inimigo de alguém que é mais forte que você. Agora imagine inimigo de Deus. Ou eu sou de Deus, ou eu não sou. E a pergunta para nós hoje é, qual os moldes que você tem usado na tua casa?
São os padrões cristãos, aonde o que é certo, não tem o que eu acho, não tem nada a ver, o que tem, não, o que é certo, se a Bíblia diz que não pode, não pode, se a palavra de Deus diz que não pode, não pode, se o Espírito Santo de Deus tem revelado teu coração, e você tem lutado, achando que a sua vontade vai ser mais forte, não pode, nós precisamos preparar uma igreja forte, não uma igreja mimizenta, que qualquer coisa fuja da presença de Deus, vire o nariz, torça o nariz e fala assim, eu não quero mais. Não, nós precisamos preparar uma igreja forte. Jesus está voltando, e se nós tivermos padrões, se nós tivermos moldes do mundo, do Egito, dentro da nossa casa, nós não vamos subir. Isso é a realidade, irmãos, goste você ou não goste. A Bíblia vai dizer que Moisés está no alto do monte, e Deus disse para Moisés, Moisés, este povo se corrompeu, por causa de 40 dias, esse povo se corrompeu. Nessa pandemia, você se aproximou mais de Deus, ou você se distanciou mais de Deus? Deus olha para Moisés e diz, Moisés, desce depressa, porque eles se distanciaram, e eles se desviaram depressa demais. Moisés, desce logo. E Deus disse para Moisés, Moisés, vamos matar todo mundo, e eu começo de você uma nova geração. E aí Moisés, com uma tipologia bíblica, representando o próprio Cristo, Moisés olha para Deus, e diz, Deus, lembra da tua promessa. E a Bíblia vai dizer que Deus muda de planos. Esse arrependimento de Deus não é arrependimento meu e seu, que nós nos arrependemos quando a gente faz, ou por a gente não fazer. Esse arrependimento que fala aqui que Deus fez, é mudança de pensamento. Deus, através da intercessão de Moisés, Deus mudou o pensamento em relação ao povo de Israel. E é assim que Jesus Cristo faz todos os dias lá no céu, porque tem dia que Deus olha do céu e fala assim, eu vou matar o César. Aí Deus olha lá do céu e diz assim, Gustavo, não, Jesus olha para Deus e fala assim, não meu pai, lembra-se da tua promessa, está aqui ó, eu morri na cruz do Calvário por ele, lembra-te que o sacrifício foi pago. Aí Deus muda de ideia, porque esse é o propósito que Deus tem na nossa vida. O amor dele é tão grande, mas ele é justo. Mas graças a Deus que nós temos o nosso Moisés lá no alto, sentado à direita. Ele disse no livro de João, capítulo 1, versículo 2, filhinhos, eu escrevo para que vocês não erreis, mas se caso vocês errarem, eu sou o seu advogado diante do Pai, para interrogar e para advogar esta causa diante do Senhor. Aleluia. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Cristo. Pastor, Deus é amor, mas Deus é justiça. E é por causa desse sacrifício que eu e você, nós não somos consumidos. É por causa desse amor, dessa forma com que Cristo trabalha, nós não somos consumidos, porque foi pago na cruz do Calvário. E é por isso que nós precisamos ser gratos. É por isso que nós precisamos a cada vez nos aproximarmos mais e termos o nosso coração grato. Moisés desce com as tábuas nas mãos, e eu encerro. O louvor, se prepara, por favor. Moisés desce com as tábuas nas mãos, e quando Moisés desce com as tábuas nas mãos, com as tábuas das leis, que foi o próprio Senhor que escreveu, Moisés ouve alaridos de festa, barulho de festa, e Josué disse, o que é esse alarido? É de guerra? É de vitória? Moisés disse, não, esse alarido é de festas. E a Bíblia vai dizer que nessa festa, porque o povo estava se corrompendo, ou melhor, o povo estava corrompido, olha para cá, estava uma orgia naquele lugar. Mais de 3.000 homens estavam nus, tendo relações, zombando, e eles adoravam ao Deus, com letra minúscula, aquele bezerro, e eles diziam, este foi o Deus que nos tirou do Egito. Moisés está com a tábua, que a Bíblia diz no do capítulo 32, versículo 16, que era a obra de Deus, e Moisés está com a obra de Deus na mão, e quando Moisés vê tudo isso, Moisés quebra a obra de Deus. E aqui o Espírito Santo ministrou, e eu vou para encerramento. O Espírito Santo ministrou no meu coração, disse que essa obra de Deus é todas as coisas que Deus faz na nossa vida. Quando Deus abre uma porta, é a obra de Deus. Quando a salvação entra na tua casa, é a obra de Deus.
A tua família é obra de Deus, teu casamento é obra de Deus, essa empresa que Deus te colocou é obra de Deus na tua vida, este negócio é obra de Deus, essa cura é obra de Deus. Mas de repente Moisés pega a obra de Deus e ele quebra, porque ele estava decepcionado com o povo. E aqui o Espírito Santo ministrou no meu coração e disse: não erre com Deus, porque você viu pessoas errando com você. Não erre com Deus, porque Deus é o mesmo ontem, hoje. Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Não fale com Deus, porque pessoas falharam com você. Não erre, porque você viu pessoas falhando. Olha só, pastor, aquela pessoa achava que era um homem de Deus, mas se desviou. Meu Deus, que Deus tenha misericórdia dessa vida. É por isso que nós precisamos entender que existem referências de Deus, mas os nossos olhos sempre precisam estar no Senhor. Moisés quebrou a obra de Deus, porque ele viu pessoas errando com ele. Talvez você esteja hoje distante de Deus, porque você se decepcionou com pessoas, porque você falhou, porque você errou, você viu que pessoas erraram, e hoje você foi inteiramente atingido, porque pessoas erraram, você também começou a errar. Deus não tem culpa. Se conserta com Deus hoje. Daqui a pouco nós vamos chegar ao momento da ceia e nós vamos dobrar o nosso joelho. Se conserta com Deus hoje. Tira os seus olhos das coisas que atrapalham. Tira os seus olhos. Moisés, ele quebra a tábua, que era a lei, que era a obra do Senhor. E Deus disse: não erre, não abandone a sua fé, porque pessoas falharam com você. Talvez hoje você esteja decepcionado, talvez hoje você esteja distante. Talvez você seja ou como Moisés, que se decepcionou porque pessoas decepcionaram você. Ou você esteja talvez como o povo, distante, porque tem alguns moldes do mundo tentando adaptar-se dentro da tua casa. Vamos tentando, né, pastor? Vai que dá certo. Não, não vai dar certo não. Uma hora isso vai te arrancar da presença de Deus. Volto a dizer, ou nós somos de Deus, ou nós não somos. Elias, quando vai pregar um dos seus maiores discursos, o profeta Elias, a qual eu sou apaixonado esse profeta, falo muito sobre ele. Ele olha para o povo e diz: até quando vocês vão coabitar em dois pensamentos? Ou vocês servem a Deus, ou vocês servem a Baal. Até quando nós vamos ficar divididos? Até quando nós vamos viver uma conversão, uma caminhada com Cristo rasa, que qualquer coisa nos atinge, qualquer coisa nos arranca, qualquer coisa nos faz pecar? Nós precisamos ser influenciadores, não influenciados por pessoas que estão distantes da presença de Deus. E eu não sei qual é a tua posição nessa mensagem. Se o seu coração está distante de Deus, você esqueceu das coisas que Deus fez, se existe algum molde aqui do mundo dentro da tua casa, algumas coisas que você sabe que está atrapalhando a sua conexão com Deus, é hoje que você precisa se posicionar. Se tem algo que você sabe que o Espírito Santo está tocando no teu coração agora, que está atrapalhando a sua intimidade, porque quando você começar a quebrar isso, irmãos, coisas maiores virão na tua vida, porque Moisés fez isso. Ele quebrou a obra, mas ele também quebrou o bezerro. O que atrapalhava a intimidade, a santidade daquele povo, também foi quebrado por Moisés. Se você quebra a obra, também quebra o bezerro. Ou talvez você seja como Moisés, porque alguém falhou. Hoje você está distante, nem a ceia você conseguiu pegar. Você está ouvindo essa mensagem, você sabe que o Espírito Santo está falando com você. E se você não pegou o seu kit ceia, prepara um pedaço de pão, prepara um suco de uva na tua casa. Você vai participar sim dessa ceia hoje, porque hoje você vai ter um encontro com Jesus Cristo aí na tua casa, em nome de Jesus. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Eu quero convidar você, em nome de Jesus, a fechar os seus olhos. Quero chamar a pastora Carla aqui. Já vai preparando o seu suco de uva, já vai preparando o pão. A pastora Carla vai estar aqui, vai servir os músicos, o pessoal que está trabalhando, o pessoal que está aqui. Mas eu quero que você segure nas suas mãos agora e você vai falando com Deus. Qual é o padrão que você está vivendo? É o padrão do mundo? São moldes do mundo que tem educado a tua casa, que tem fortalecido a tua casa? O que você está vendo, o que você está assistindo, o que você está ouvindo? Identifica e mostra qual é a intenção do teu coração. Olhe para cá.
O que você ouve, o que você vê, mostra o que está dentro do teu coração, o que você está desejando, o que você está planejando, o que você está querendo. Os lugares virtuais que você caminha, mostra o que significa o teu coração. Para mim você pode esconder, para o teu esposo, para a tua esposa, para o teu pai, você pode esconder, mas para Deus, os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Sobre o justo, sobre o injusto, no mais alto do monte ou no mais profundo do mar, no mais fundo do vale, lá estão os olhos do Senhor. E hoje é noite de conserto, é noite de nós ajustarmos a nossa vida com Deus.